Bom dia, meus queridos. Hoje é dia 2 de novembro, quinta-feira, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser Esperança além da dor. Só Deus tem a paz que ninguém mais pode lhe dar. Meus queridos, hoje a passagem que nós iremos estudar será Romanos 8, a partir do 37, o qual diz assim: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus queridos. Paulo, ele fazia diversas viagens missionárias anunciando o evangelho e levando consequentemente a salvação para os povos, principalmente nos países que faziam parte do Império Romano na época. E por diversas vezes, Paulo foi conduzido por Deus a cidades onde havia grande perseguição aos cristãos, enfrentando assim as circunstâncias contrárias que atentavam contra a sua vida. Cidades que eram contra o cristianismo, eram contra os cristãos, e Paulo ainda assim era obediente e tinha certeza de que Deus ia proteger sua vida e iria encaminhar para que ele pudesse cumprir sua missão. O fato é que Paulo, ele sempre foi obediente, ele caminhava em obediência. Mesmo sabendo que ele iria deparar com grandes dificuldades, ele sempre estava consciente de que estava sendo conduzido por Deus, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Nesse contexto de perseguição, muitos dos que acompanhavam Paulo acabavam perdendo a vida, pois eles viviam de forma perigosa, arriscando tudo por amor a Jesus, para que o evangelho chegasse a mim, a você, como de fato chegou. Mesmo convivendo em constante luto, porque ele perdia os seus companheiros, é de se esperar que, por vezes, ele, talvez questionaria: será que eu estou fazendo a coisa certa? O que eu estou fazendo está sendo resultado de tantas mortes, os meus companheiros estão morrendo. Se eu não fizesse, se eu não tivesse sendo obediente a Deus, esse sangue não estaria sendo derramado, nada disso estaria acontecendo, eu não estaria em constante luto. Mas a convicção que Paulo tinha de que a eternidade era real, como o destino daqueles que amam e entregam a Jesus, fazia com que Paulo e tantos outros pregadores da palavra do Senhor não vivessem deprimidos e amedrontados, e não perdessem a sua motivação para ser obediente e para cumprir a sua missão, que era levar a palavra de Deus a outros povos. Meus queridos, faz parte dessa vida nós convivermos com a perda de pessoas queridas, com situações difíceis, mas o fato é que isso não pode nos paralisar. O propósito que Deus tem para a nossa vida, ele continua. E para tudo ele estabeleceu um tempo e um motivo. Então, assim, saibam que a eternidade ela é real e Deus ele sempre esteve no controle de tudo. Talvez, pessoas que não me conheçam, eu falar isso deve pensar, mas é fácil você falar isso. Você já perdeu um ente querido, alguém muito próximo? Sim, meus queridos. Para quem não sabe, não conhece a minha história, eu sou filha única, eu sou neta única, eu venho de uma família muito pequenininha, por parte de mãe. E então vocês já imaginam como que era a minha relação com a minha mãe, Como que é a minha relação com os meus pais. E há 3 anos, minha mãezinha ela teve um diagnóstico de câncer,
Ela passou por um longo e doloroso tratamento, e no dia 12 de outubro do ano que se passou, no dia de Nossa Senhora, Deus escolheu, né, o dia da mãe dele para levar a minha mãezinha para ficar do lado dele. No momento de diagnóstico dela, não vou mentir, eu passei por uma fase de questionamento, de perguntar a Deus por que eu estava passando por aquilo, por que aquilo estava acontecendo comigo, por que aquilo estava acontecendo com a minha família. Afinal de contas, minha mãe, ela, né, inclusive era da área da saúde, minha mãe trabalhou muito tempo com crianças que tinham câncer, ela era enfermeira e ela cuidava dessas criancinhas. Ela foi uma pessoa que a vida dela foi para servir a outras pessoas e cuidar de outras pessoas. Ela era uma pessoa boa, extremamente alta astral, e aí de repente ela foi acometida por uma doença fatal. E eu questionei muito a Deus, mas por quê? Por que minha mãe? Minha mãe é uma pessoa boa, ela sempre fez coisas boas aqui no mundo, e por que acometestes ela com essa doença tão grave, com essa doença tão cruel? Enfim, mas eu não perdi minha fé. Na hora que as esperanças acabavam, eu entendia que era só Deus que poderia me sustentar e sustentar ela naquele momento. Na hora que os diagnósticos médicos e as previsões médicas já não tinham nem previsões, eu entendia que era só Deus que podia me sustentar e que eu não podia me afastar dele ali se eu quisesse continuar a ter forças para cuidar da minha mãe, para poder acabar de cumprir a missão dela aqui nessa terra. E assim foi feito. No meio do ano passado, o médico me ligou um dia, informando que o tratamento dela o corpinho dela já não estava mais respondendo ao tratamento, que ela havia entrado para o estágio terminal e que a partir daquele momento que eu tinha para fazer era cuidar dela com muito amor e aproveitar ela, porque ela não estaria comigo por anos mais. E eu poderia ter me revoltado com o mundo, poderia ter talvez caído numa depressão, e eu não o fiz. Eu continuei cada dia mais próxima de Deus, entendi que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável, e que se ele tivesse me dando aquela missão, que então ele me carregasse no colo nos dias que as forças me faltassem. E assim ela ainda esteve junto com a gente por mais 4 meses. Durante esses 4 meses, a minha oração continuou sendo a mesma pela recuperação dela, pela cura dela. Mas chegou um ponto que eu entendi que essa não era a vontade de Deus mais. Que a vontade dele era ter ela mais pertinho dele. E aí eu tive que deixar o meu egoísmo de lado, deixar os meus sentimentos carnais, né, humanos de lado, e entregar ela para ele, e mudar minha oração, e pedir que ele ajudasse ela a subir o calvário dela, e que aliviasse ela de todas as dores e de todas as limitações que o corpinho físico dela estava aprendendo no espírito dela. E assim Deus, né, me atendeu e levou ela no dia da mãezinha dele, que era o dia de Nossa Senhora, que ela era tão devota. E queridos, eu afirmo sem dúvida nenhuma, foram os melhores 4 meses que eu passei com ela. Apesar de terem tido momentos melancólicos, mas foram os melhores 4 meses que eu passei com ela. Eu tive a oportunidade de me despedir, eu tive a oportunidade de dizer que eu amo, eu tive a oportunidade de fazer acordos com ela, fazer combinados. E no fim de tudo eu continuei entendendo que a vontade de Deus ela sempre vai ser boa, perfeita, agradável. E que quando ele leva, né, os nossos entes para ficar pertinho dele, que ele continua nos sustentando e continua nos mantendo aqui na Terra. E assim ele tem feito e permanecendo fazer comigo desde então. Então, meus queridos, se você já passou por esse tipo de dor e essa dor ela ainda é algo que remói dentro de você, não fique paralisado.
erga a cabeça, viva os seus dias sabendo que Deus ainda tem propósitos para cumprir em você. Ele sempre esteve com você e sempre estará. Meus queridos, receba paz e alívio neste dia. E com a certeza de que os nossos entes, eles estão no lugar livres de dor, de sofrimento, que o nosso elo e o nosso vínculo feitos aqui na Terra, ele não cessou. É aquela oração de Santo Agostinho: porque eu vou estar longe de você, porque estou longe apenas das suas vistas, né? O nosso vínculo e o nosso elo não foi quebrado, ele não acabou. Eu não estou longe, eu só estou apenas do outro lado do caminho. E assim é. Minha borboleta está do outro lado do caminho. E tenho certeza que ela está cumprindo o propósito dela agora, aonde quer que ela esteja. E eu vivo na esperança de que um dia eu vou conseguir reencontrar com ela e vou conseguir abraçar ela e agradecer por tudo que ela fez aqui, por mim aqui na Terra, pela mãe maravilhosa, perfeita que ela foi. E vou agradecer muito a ela, pela mulher e pelo ser humano que ela deixou aqui na Terra. Então é isso, meus irmãos. Tenha paz, que a paz do Senhor Jesus possa tocar no coração de cada um de vocês hoje. E que hoje não seja um dia para ficar triste, para ser melancólico, mas sim para relembrar com carinho e com amor dos nossos entes que já estiveram aqui conosco nessa terra um dia, e com a esperança de que estaremos juntos novamente na eternidade. Meus queridos, feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por nos permitir acordar, respirar aqui na terra, Pai. Obrigado, Pai, por todos os momentos que vós permitiu que vivêssemos ao lado dos nossos entes queridos aqui em vida. Obrigado, Pai, por todo amor sentido pelos nossos entes queridos aqui na terra. Obrigado, Pai, por nos sustentar e nos manter vivos e de pé, ainda que por muitas vezes a dor pode ter sido imensurável, que a dor pode ter rasgado o nosso coração e que as esperanças possam ter acabado. Obrigado por nos sustentar, Pai. Obrigado por nos manter de pé. E no dia de hoje, Pai, seja refrigério nos corações de quem já teve que despedir dos seus entes queridos. Seja refrigério, Pai, seja conforto, seja o bálsamo na dor de todos aqueles que tiveram que devolver os seus presentes a Ti, Pai. Porque nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, compartilhe essa mensagem com quem você acredita que ela possa ser confortante. Obrigado pela companhia e nos encontramos novamente amanhã.